E aí, pessoal do Objetivo Tarde e Noite, beleza? Mais uma semaninha, mais um módulozinho, o módulo 16. Esse módulo vai começar a discutir o magnetismo e o eletromagnetismo, beleza? Num primeiro momento, você vai perceber que o magnetismo é bem tranquilo, é bem simples, não tem nada demais. Olha eu aqui, e ele vai discutir coisas básicas aqui, geralmente sobre princípios mesmo de magnetismo. Lembrando que magnetismo é uma discussão que a gente tem, que é um mineral, tá? Magnetita, que você vai encontrar na natureza e que tem umas certas propriedades. Porém, a gente pode produzir um ímã artificialmente e vai apresentar exatamente as mesmas propriedades que a magnetita que você vai encontrar na natureza. Qual é a propriedade que a gente vai ter, então, em qualquer ímã? Primeiro, todo ímã vai ter dois polos, que a gente classifica como polo norte e polo sul. Via de regra, o polo norte ele é pintado de vermelho, igual está na nossa figura aqui, tá? Pintadinho de vermelho, polo sul pintado de azul. Geralmente, ou o cara faz isso, se a prova for em preto e branco, ele vai colocar para você quem é o norte e quem é o sul, ele vai descrever isso. É impossível separar os polos de um ímã, tá? Então a gente tem indivisibilidade dos polos. Sempre que você corta um ímã, na região onde você corta, você vai ter um novo polo, de tal modo que eu tenho um ímã com dois polos sempre, tá? Sempre vou ter dois polos em um ímã. Então, onde a gente corta, eu vou ter a criação de nomes diferentes. Então, se eu pegar esse cara aqui e cortar, aquele polo que era norte continua, na região de corte de um lado ficou sul, esse cara que era sul continuou, na região de corte ele virou norte. Isso vai acontecendo sucessivamente até que você chegue em um átomo só, tá? Em um único átomo que eu tenha dessa molécula, né, dessa substância, você vai ter essa propriedade. Beleza? Então, indivisibilidade dos polos. Guarda isso que é importante. Polos de mesmo nome vão se repelir. Então, sul com sul, repele, norte com norte, vai repelir. Enquanto polos de nomes diferentes se atraem. Um ímã tem a propriedade de organizar o campo magnético no interior de materiais que contenham ferro. Ferro ou, por exemplo, aço, né, que é ferro misturado com carbono. Então, qualquer um dos dois polos atrai ferro, sempre atrai. Tá? Então, três coisinhas, polos de nomes diferentes se repelem, mesmo nome se atraem. Qualquer um dos polos do ímã atrai material que tenha ferro. Repara que alumínio, cobre não é atraído por ímã, tem que ser ferro, beleza? Tá? Próxima propriedade, linhas de força ou linhas de campo. Como a gente tem essa ação entre dois ímãs que podem aparecer à distância, a gente aproxima um do outro e vai sentir a força de repulsão ou a força de atração. A gente diz que aqui a gente tem uma força de campo, uma força que se propaga pelo espaço. E ao se propagar pelo espaço, ela tem um vetor. E o conjunto desses vetores vão dar para a gente o que a gente chama de linhas de força ou linhas de campo. Você não precisa decorar o desenho, tá? Você não precisa decorar o desenho entre elas aqui. Você precisa guardar essas três propriedades que a gente vai ter. A gente tem que saber ler essa figura. Quais são as propriedades importantes? As linhas de força saem do polo norte e chegam no polo sul. Beleza? Sempre saem do norte e chegam no sul. Uma convenção. Então eu tenho aqui, ó, polo norte e linhas de campo saindo dele. No polo norte as linhas de campo estão saindo. Chegam no polo sul, chegam no polo sul, tá? Isso é uma regra, uma convenção. As linhas de campo, elas se encontram mais concentradas, elas estão mais juntinhas na região em que o campo magnético, é mais intenso, que o campo é mais forte. Belezinha? Tá? Então, se a gente precisar dizer onde o campo é mais forte, é onde as linhas estão mais juntas, mais concentradas. Caso eu queira desenhar o vetor campo magnético, o que é o vetor? Em vez de desenhar a distribuição, aqui é como se eu tivesse um conjunto delas. Se eu quiser desenhar um só, eu faço esse cara tangente a essa linha de força. Não tem nenhum segredo muito grande, é só guardar essas propriedades, você vai ser feliz. Belezinha? Tá? Próxima, bússola. O que é uma bússola? A bússola é um ímã. Só que ele vai ter um formatinho de agulha e geralmente você apoia esse ímã em alguma coisa que ele possa girar sem atrito, tá? Que ele consiga girar facilmente. Quando a gente tem, então, uma bússola, que é um ímã em forma de agulha, e ele pode girar, o polo norte da nossa bússola vai se alinhar na mesma direção e sentido do que a linha de campo que eu tenho naquela região. Deixa eu tirar o meu rosto aqui que está tampando a figura. Pronto. Então, por exemplo, ó, as linhas de campo saem do norte e vão para o sul. Falo de novo, a gente não tem que decorar isso aqui. Você tem só que saber que, mesmo que eu não tivesse posto norte e sul aqui, ou não tivesse pintado de vermelho e azul, que a linha de campo tinha que sair do norte. Então, eu saberia que esse cara é o norte porque as setas saem dela. E esse é o sul porque chegam nela. Bom, então aqui, qualquer bússola que eu coloque aqui, vai ter o polo norte, ele está bem pequenininho, o N aqui, ó.
tangente a essas curvas, e o norte tem que apontar sempre no mesmo sentido das setas que eu tenho. Então, se você olhar aqui, o norte está apontando para cima, tá? Nesses dois casos, o norte está apontando para baixo. Aqui, o norte está apontando na direção do sul. Faz sentido, né? Por que faz sentido? Ué, o polo norte da bússola é atraído pelo sul do ímã. O polo norte da bússola é repelido pelo norte do ímã. Tá? Então, faz sentido. As linhas de campo vão apresentar a mesma orientação do polo norte da nossa bússola. Nesse aqui, ó, quem que é o polo norte e quem que é o polo sul? O norte é o vermelho. Aí, senhor, como é que você sabe? As linhas de campo estão saindo do norte aqui, ó. Tanto nesse ímã quanto nesse. Ó. As linhas de campo estão apontando para a esquerda. Tá? Quando eu ponho uma bússola, o polo norte da bússola, norte é o vermelho, aponta no mesmo sentido das linhas que eu tenho. Então, está apontando para este lado, o polo norte, porque as setas vão do norte para o sul. E aqui, o polo norte da bússola também aponta para cá, porque as setas vão do norte para o sul. Então, repara que o polo norte da nossa bússola ele é atraído pelo polo sul do ímã, que está mais próximo dele aqui, se tiver um só, né? Tá? Atraído pelo polo sul do ímã que está próximo dele, igual aqui, aqui. Belezinha? O que leva a gente a uma terceira situação interessante. Qual a terceira situação interessante? Quando eu penso em termos de campo magnético terrestre, o polo norte de uma bússola que a gente está usando, ela aponta para uma direção muito próxima do polo norte geográfico. Mas se o polo norte da bússola aponta para o lado do polo norte geográfico, bom, quem é que atrai o polo norte da nossa bússola? Teria que ser um polo sul magnético. Ué, então, próximo ao polo norte geográfico, que está aqui, ó, a gente tem um polo sul magnético. É como se tivesse um ímã dentro da Terra em formato de barra, só que com a polaridade trocada em relação aos polos geográficos. Tá? Então, próximo ele não é coincidente, é perto, talvez mais perto do que a figura aqui mostre, tá? É próximo ao polo norte geográfico, eu tenho o polo sul magnético, por isso que o norte da nossa bússola aponta para lá. E próximo ao polo polo sul geográfico, eu tenho o norte magnético. As linhas de campo na Terra, então, elas partem de uma região ao sul, beleza? Sul geográfico, tá? Que é onde tem o norte magnético, e vão entrar lá próximos ao polo norte geográfico, as linhas de campo chegam, que é onde tem o polo sul magnético. É invertido. Ah, professor, que confuso. Não tem confusão. Existe uma regra, tá? A gente tinha lá uma orientação geográfica, norte, sul, leste, oeste. A bússola apontava próximo para o polo norte. Ficou por isso mesmo, o polo norte da bússola aponta para esse lado. Depois se verificou, né, que para ser atraída para esse ponto, ou próximo a ele, eu precisaria ter ali, na verdade, um polo sul magnético. Então, próximo ao norte geográfico, a gente tem um sul magnético. Beleza? Base de eletromagnetismo, de magnetismo, só isso aí. Indivisibilidade dos polos, polos do mesmo nome se repelem, nomes diferentes se atraem, qualquer um dos dois atrai ferro. A bússola se orienta na direção das linhas de força, tá? E o polo norte geográfico é próximo do sul magnético. Um exercício para a gente fazer disso, que está bem simples, para a gente ser feliz. Então, lá no seu caderno 4, página 31, tem aqui, ó. Desenhe para cada figura a força magnética entre os dois polos próximos de duas peças. Identifique se há uma atração ou repulsão. Tá, turma da noite, eu que dou frente 1 para vocês, a gente vê o princípio da ação e reação, né? Por isso que a força é sempre desenhada aos pares. Um ímã atrai o outro e o outro reage atraindo o primeiro, ou um repele o outro e esse outro reage repelindo o primeiro também. Então a gente sempre tem a força aos pares. No caso da figura 1, os polos que estão próximos têm nomes diferentes. Então vai rolar uma força de atração. Tá? Sei lá, esse cara atrai o da direita reage atraindo o da esquerda. Beleza? Então uma força de atração entre eles. Essas duas forças têm o mesmo valor, sempre, a par de ação e reação. Então, atração. Na segunda figura, eu tenho o sul próximo do outro polo sul. E polo sul com polo sul gera repulsão. Tá? Então esses caras vão se empurrar, tentando se afastar um do outro. Então temos a repulsão entre eles. Tranquilo? Terceira figura, norte com norte. Bom, polos de mesmo nome, novamente, vão gerar uma força de repulsão. Então eu vou ter, ó, um empurrando o outro. E, finalmente, na figura 4, eu tenho o polo sul próximo a um pedaço de ferro. Bom, polo sul com pedaço de ferro atrai. Mas se eu virasse esse ímã, colocasse norte próximo do pedaço de ferro, atrairia também. Tá? Porque ferro é atraído por qualquer um dos dois polos de um ímã.
Então, aqui a gente vai ter um caso de atração. Belezinha? Tranquilo por enquanto? Tudo isso que a gente conversou aqui é base de magnetismo. Se cai questão simples sobre isso, na maior parte das vezes questão teste, questão para a primeira fase. A gente começa a se apertar um pouco mais deste ponto para frente, que é quando a gente vai discutir eletromagnetismo, que é a junção de eletricidade, de cargas elétricas em movimento com campos magnéticos. E aí isso aí vai ter três partes. A primeira que a gente vai ver é a força sobre partículas carregadas, sobre cargas elétricas, tá bom? Tá, então a gente vai começar a ver aqui, ó. Para a gente discutir isso, eu preciso fazer uma retomada com vocês sobre vetores, mas em situações tridimensionais. E por que eu tenho que falar disso para você? Geralmente em eletromagnetismo a gente vai ter alguma grandeza. Às vezes a gente tem fora do plano e grandezas que estão no plano. Como assim, professor? Vamos lá. Para quem eu dei ótica, né? Em ótica a gente falava que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido ou refratado, se a gente já chegou na refração, pertenciam ao mesmo plano. Então eu desenho todos na lousa. Aqui a gente vai ter situações que são diferentes, elas vão escapar do nosso plano. Então eu posso ter, por exemplo, um vetor V1 que está aqui, ó. Como é que a gente pode escrever esse vetor V1? Ele é horizontal e aponta para a direita. Tudo bem? Eu posso ter um vetor V2 que está aqui, que é vertical e aponta para cima. E é muito claro que o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Beleza? É como se eu tivesse desenhado um cubo aqui, né? Um cubo é uma caixinha em que todos os lados, que a gente chama de arestas, têm o mesmo tamanho. E eu tivesse, então, na base da frente aqui, ó, na aresta de baixo, na frente, na face da frente, um vetor apontando para a direita. E na face da frente, um cara apontando para cima. Eu sei que esses dois vetores têm o mesmo tamanho, porque eles são lados de um cubo, né? Arestas de um cubo são todas iguais. Um é para cima e um para a direita. O ângulo entre eles é 90 graus. Isso aqui está num plano. Que plano? O plano BCFG. Tá? Nessa cara da frente da caixa aqui, ó. BCFG. Esse lado, a lateral da caixa que está bem de frente para o nosso olho. Entretanto, eu posso ter um vetor como esse V3 aqui. Como que é esse vetor V3? Bom, se eu estou vendo a caixa de frente, esse vetor V3 ele está na lateral dela, apontando lá para o fundo. Se você está assistindo essa aula no seu notebook, tá? Você tem um notebook que você está assistindo aí, é como se esse vetor V3 fosse a lateral esquerda do seu notebook, aqui, tá? O lado esquerdo dele. Tá? O V1 é a frente dele apontando para a direita, o V2 teria que estar na tela dele apontando para cima, e o V3 é o cara que aponta para trás, da frente para a parte de trás do seu notebook. Beleza? Tá? Então ele está na lateral da minha caixa apontando lá para trás. Ele tem o mesmo tamanho do V1 e V2. Ó, professor, não tem não, ele é pequenininho. Ó. Então, a gente tem uma perspectiva tridimensional. Ele tem o mesmo tamanho que os outros dois, porque ele está numa caixa que é cúbica. Todas as arestas são iguais, beleza? E o ângulo entre V1 e V3 é de 90 graus. E entre V3 e V2 também é de 90 graus. Ah, professor, não é, ele é menor. Gente, eu estou pensando aqui, ó, no lado dessa caixa. Olha para alguma coisa que você tem aí de formato cúbico na sua casa e pensa nisso. A gente está pegando um lado da frente, que aponta para a direita, um lateral aqui que aponta para cima e o outro lateral que aponta lá para trás. Tá? Então, esses três lados deste dado, desse cubo, têm o mesmo tamanho. O ângulo entre esses dois é 90 porque a base dessa caixa é quadrada. E a lateral dessa caixa também é quadrada, então esse cara é 90. Deu para sacar? Eu tenho uma perspectiva tridimensional aqui, que às vezes é difícil da gente ver. E aí eu vou desenhar esse vetor V4 aqui. O vetor V4, ele está lá na tampa da caixa, esse cara estava na base, né? Esse também na base. Esse está lá na tampa da caixa, só que ele aponta de trás para frente. O começo dele é no H e o final é no G, então ele aponta para frente. Esse vetor V4 e esse vetor V3, eles são vetores paralelos. Um é como se fosse o meu dedo, esse aqui, ó. Tá? O meu indicador aqui, deixa eu acertar a câmera, aqui. E o outro é esse aqui. Ó, um está apontando para frente e o outro está apontando para trás. Tá? Sentidos opostos aí. Beleza? Tá bom? Deu para entender aqui? Esse cara aponta para cá. Então, ele tem a direção
perpendicular ao plano BCGF, BCFG, né? Tá? BCFG. E ele aponta para frente da caixa, ele aponta na direção do nosso olho. Enquanto esse também é perpendicular a esse lado, tá? Essa face que está virada para mim, e aponta para trás. Dá para entender isso, gente? Tá? Então, se a gente for desenhar isso planificado, ó, esses dois vetores são fáceis. Senhor, como desenhar planificado? Então, vamos lá. A lousa da gente, ela não tem essa perspectiva tridimensional. A tela do seu computador não tem essa perspectiva tridimensional. A gente não consegue fazer isso. Eu não consigo rabiscar um cara que vai lá para o fundo. Eu não tenho uma caixa para fazer o desenho. Como que eu mostro isso, então? No plano. O para a direita é fácil, o que está para cima é fácil. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho que tentar desenhar um vetor que está furando esse lado da frente, indo para trás. E nesse ponto aqui em cima, eu tenho que desenhar esse vetor que está furando, tá? Furando esse ponto, vindo para frente. Como é que a gente representa esses caras? Assim, ó. O V3, a gente vai marcar dessa forma, um xizinho. Senhor, o que é esse xizinho? É como se eu estivesse vendo a bundinha do vetor, a traseira do vetor. A ponta do vetor está para cá, eu estou vendo a traseirinha dele aqui, ó. Pensa que o vetor fosse uma flecha. Quando você dispara uma flecha, ela não tem lá umas penas atrás, que é para poder deixar o movimento mais arrumadinho, né? E essas flechas são isso aqui, ó. Essas peninhas que você tem lá atrás para deixar ela mais arrumada, né? Para ter uma aerodinâmica melhor. Então eu vejo esse xizinho aqui, ó. É a bunda do vetor que está indo para frente. Então eu tenho que imaginar que esse lado da caixa aqui, ó, que eu estou vendo, é todo esse plano. E esse vetor é um cara espetado, apontando para dentro do plano. Enquanto o V4 é isso aqui, ó. Tá? O V4 é esse carinha aqui. É um pontinho, porque o que eu estou enxergando é a ponta da flecha vindo para o meu olho. A ponta da flecha vindo para a minha cara. Então, V3 e V4 são vetores perpendiculares ao plano. Se você pudesse pegar um lápis aí na sua mão agora, é como se você tivesse um lápis em que o V3, a ponta do seu lápis está no meio do X, tá? Para dentro. Então, o vetor tridimensional está furando a sua tela. E a ponta do V4, a ponta do lápis está apontando para fora da tela. Ele está perpendicular à tela. Tá? A bundinha do seu lápis está encostada na tela. O que você está vendo é a ponta do lápis apontando para fora. Então, a gente representa dessa maneira. Xzinho é um vetor perpendicular ao plano, entrando nele. Beleza? Um vetor perpendicular ao plano, entrando nele. E a bolinha é vetor perpendicular ao plano, saindo dele. Tá? Então, é uma forma que eu tenho de representar vetores que estão indo, vamos dizer assim, do meu olho para o final da tela, ou que saem da tela e vêm para o meu olho. Tudo bem? Tá? Essa representação a gente vai usar. Bom, preciso seguir um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de força magnética sobre partículas, partícula tem que estar carregada, tá? Tem que ter carga elétrica. Então, força magnética, o título inteiro seria gigante. Eu não pus porque dá um slide só de título, mas seria força magnética sobre partículas carregadas em campos magnéticos, tá? Teria que ser gigantesco aí. Coloquei só força magnética sobre partículas. A força, ela é perpendicular ao plano que contém os vetores B e V. E o sentido vai ser dado pela regra da mão esquerda. Então, eu desenhei as coisas aqui, ó, deixei bonitinho para nós. Ó. B é um campo magnético, tá? B é o campo magnético. Então, o ímã gera um campo magnético ao redor. O V é a velocidade, não está marcado no vetor, mas tem uma fumacinha dizendo que a carga está vindo para cá. Entre B e V, eu tenho um plano. Tá vendo aqui, ó? Dois vetores eu consigo pôr num plano só. Duas retas eu faço passar um plano nelas. Uma folha consegue passar por essas duas retas. Uma vez que eu achei onde é que está o plano BV, a força magnética tem que ser perpendicular a ela. Eu vou pensar de novo na história da caixinha lá que eu te falei. Se você conseguir identificar onde é que está o plano que tem B e V, a força tem que ser perpendicular. Como essa carga é positiva, ela aponta para cima. Esse desenho, ele é mais ou menos igual a esse aqui, ó. Tá? Então, ó, você vai ter que fazer isso com a sua mão, né? E aí é terrível, porque eu for fazer com a minha mão, ela aparece do lado direito da sua tela, mas ela é a minha mão esquerda. Observe, como assim ela é a sua mão esquerda? Isso aqui é igual a um espelho, né? O que você está enxergando aí é a minha mão esquerda aqui, ó. Tá? A tela do cara me filma como um espelho. Então, você tem que brincar, ó, como se fosse fazer um revólverzinho.
Lembra que tem que ser com a sua mão esquerda, tá? E aí o seu dedo médio tem que estar esticado assim, ó. Um ângulo de 90 graus entre o indicador e o médio. Ó, tá vendo aqui? Dá para perceber aqui? Então, dedão, virar de lado, ó, dedão e esses dois assim. Igual a mão do carinha tá aqui. E aí, o que que a gente vai ter? O indedão, né, o polegar é a força magnética, que está aqui como FM, força magnética. O indicador vai ser o campo magnético. E o dedo médio é o dedo da velocidade. Beleza? F, B e V. Tá? Ó, F, B e V. Legal? F, B, V. Como é que eu guardo isso, professor? Fui bem no vestibular. F, B, V. Tá? A gente vai ter que ajustar esses dedos aqui de acordo com o desenho que vai aparecer na nossa figura. E eu gravei uns vídeos para isso. A gente espero que te ajude a entender. Tá? Então a primeira coisa é, com a sua mão esquerda, você fazer isso aqui com os seus dedos. Organizar dessa maneira. Ângulo de 90 entre o dedo e o indicador. Ângulo de 90 entre o dedo médio e o indicador. Tá? Começa a doer um pouquinho, depois você vai acostumando. Além disso, a gente tem que guardar a equação. A equação, por incrível que pareça, é a parte mais fácil dessa aula. Você vai lá e coloca na fórmula e vai ser feliz. Ó. A equação fala assim, a força magnética é a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo θ. Tá? Quando não tem nada entre eles aqui, é tudo produto, né? Então, tudo conta de vezes. Ó. Força magnética, medida em Newton, é a carga elétrica, que é dada em Coulomb, vezes a velocidade em metros por segundo, vezes o campo magnético, que é dado em Tesla. Até uns anos atrás, né? Quem nunca tinha estudado eletromag, a gente falava de Tesla, o cara assustava. Hoje em dia todo mundo associa a Tesla a uma marca de carro elétrico, né? É em homenagem ao Nikola Tesla, que foi o cara que desenvolveu um motor elétrico, que propiciou para a gente a distribuição e geração de eletricidade que a gente tem hoje, sistema de corrente alternada. Tá? Então o B é o campo, medido em Tesla, o símbolo é um T maiúsculo, e o ângulo θ, que está no seno, é o ângulo entre o campo e a velocidade, quer dizer, é o ângulo entre esses dois dedos aqui. Ó. Tá? Esses dedos aqui eu posso ajustar o ângulo entre eles. Geralmente, quando a gente vai fazer desenho, é 90 graus. Tá? Eles ficam esticadinhos assim. Mas eu poderia diminuir, ter menos de 90, tá bom? Exercícios que a gente vai ter para fazer nessa aula, eles são exercícios que falam sobre regra da mão esquerda, sobre como a gente vai desenhar esses caras. E aí eu gravei um vídeo para vocês, mega improvisado, tá? Mas acho que vai ser legal. Dá para ver que isso aqui é um guarda-roupa do quarto do meu filho. Aqui tinha um palhaço que eu não consegui tirar daqui, um adesivo. Tinha outras coisas aqui que eu tirei e consegui resolver. Eu não tenho uma lousa em casa, né? Eu tive, mas não tenho mais. Tá, então eu vou deixar rolar o vídeo para vocês darem uma olhada e a gente vai respondendo juntos ali. E aí, pessoal, beleza? As questões que envolvem a regra da mão esquerda, eu preciso que você veja a minha mão, tá? Então eu estou gravando aqui improvisado, estou usando o armário da sala, do quarto dos meus filhos, tá? Então, espero que você consiga entender. Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar os dedos assim, tá? Então você brinca como se fosse de revolvinho e você deixa o dedo médio esticado, beleza? Formando um ângulo aqui de 90 graus. Esse ângulo entre esses dedos, geralmente ele é ajustável. Na maior parte das vezes é 90. Então você vai ter que deixar os seus dedos assim, ó, tá? Então é como se eu tivesse um plano aqui onde tem o B e o V, tá? B e V. E o meu dedão tá para cima. Então F, B, V. Nessa ordem, mão esquerda, vamos lembrar, ó, mão esquerda, F, B e V. E aí você alinha esses três dedos, os dois com o vetor que eu conheço. Então, por exemplo, na nossa questão 2, na figura 1 eu tenho uma carga positiva com o campo magnético entrando no plano aqui da minha lousa, né, dessa porta, e a velocidade é para a direita. Então você vai deixar os seus três dedos assim, da mão esquerda, e o seu B, que é o primeiro dedo que você vai usar, ele tem que estar entrando no plano. Então o seu dedo B tem que estar furando a folha da sua apostila, entrando na folha da sua apostila. Assim, ó, tá? Como se ele estivesse entrando, igual esse cara. Eu não vou desenhar em cima para não tampar. Entrando. O seu dedo médio, que é o dedo da velocidade, tem que apontar para o lado direito.
Então eu não vou mexer mais nesse aqui, que está entrando na lousa, e vou girar minha mão até que o meu dedo médio aponte para o lado direito. Meu indicador está entrando na lousa, beleza? E o dedo médio aponta para a direita. Então, ó, meu B para dentro, velocidade para a direita. O dedão, que é o dedo da força, está apontando para cima. Então aqui é o lado para onde eu vou ter a força magnética. Ok? Força magnética vai ser para cima. Repara que eu tenho, basicamente, cada uma das grandezas em um eixo, né? X, Y e Z. Na maior parte das questões de eletromagnetismo é isso que acontece. Eu tenho cada uma delas em um eixo. Na figura 2, que eu fiquei na frente agora, eu tenho o campo ainda entrando no plano da lousa, tá? Só que a velocidade agora é para a esquerda. Em todos os casos aqui, a carga é positiva. Bom, o que vai acontecer agora? Meu dedo continua entrando lá, né? O B, o indicador, continua para dentro do plano da lousa. Se esse dedo aqui tivesse para a direita, eu teria a repetição daquela situação. Indicador para cima. Só que a velocidade é para a esquerda, então de novo, ó, vou girar a minha mão, tá? Talvez o meu dedo aqui fique em cima do meu próprio braço, tá? Mas ó, eu vou girar a minha mão, deixa eu ver se assim fica melhor. Acho que é mais fácil você ver. Meu dedo indicador está entrando, o dedo da velocidade aponta para a esquerda. E aí a força, que é o dedão, está apontando para baixo, beleza? Você precisa tentar reproduzir esses movimentos fazendo isso na folha da sua apostila. Então, o seu dedo indicador afurando a folha, como se ele estivesse tentando atravessar a folha, gira o seu dedo até a velocidade ficar para a esquerda, o dedão, o polegar, vai ficar para baixo. Beleza? O terceiro caso, a gente tem o campo para fora agora. Então, o seu dedo indicador tem que sair do plano. Então, a ponta do seu dedo não pode mais encostar na folha, tem que estar apontando para fora, assim, ó. Meu indicador aponta para fora. E o dedo da velocidade, que é nesse desenho, né, dessa forma que eu estou fazendo, está apontando para a esquerda, tem que virar para a direita. Então, seria isso aqui, ó. Tá? Não consigo fazer tão encostado na lousa, mas, ó, eu tenho este dedo apontando para fora, o dedo da velocidade apontando para a esquerda, e aí meu polegar, que é o dedo da força, está apontando para baixo. Então aqui a gente vai ter a força magnética apontando para baixo. Beleza? Espero que você consiga reproduzir aí. Eu sempre digo o seguinte, na minha opinião, o segredo é, primeiro alinhe o B. Ajustou o B, gente, seu B virou um dedo da ponta seca, né? Como se fosse a ponta seca de um compasso. Aí você gira o seu pulso até ajustar a velocidade. Lembrando que essa força vale somente para a carga positiva. Beleza? Isso aí, pessoal. Espero que tenha nada para você entender. Eu não consigo fazer isso de uma forma diferente que não seja você vendo eu desenhando. Tá? Eu pensei em fazer no papel, tentei fazer ao vivo. Nada funcionou tão bem quanto a ideia disso aqui. Tá? Então, do jeito que as figuras estão aqui, tenta colocar o seu B, né, que é o dedo indicador, como se fosse o xizinho furando sua tela, né, o brincandinho de revólver, com o xizinho apontando para a tela, o V na figura 1 para a direita, seu dedão ficou para cima. Se isso aconteceu, tá tudo certo, a gente vai passar para a próxima questão. Né? A resposta dessa questão aqui são os vetores que estão marcados em roxo. Ó. Força para cima aqui, para baixo na figura 2, para baixo na figura 3. Agora, escutando a gravação aqui do meu computador, escutei de tudo, né? Meus filhos brincando, eu tenho dois meninos, né? Um brincando com o outro, caminhão de gás que passou, verdadeira festa da mexerica. Mas acho que é a melhor situação para a gente poder representar. Se você ficar com dúvidas sobre isso ainda, me procura no ao vivo, a gente discute isso, eu tento ajudar você a fazer o desenho, tá? Porque esse é um assunto realmente bastante delicado, tá? É um assunto bem enroladinho para a gente fazer. Essa aqui, ó, questão 3, também gravei vídeo, porque ela também é de regra da mão esquerda. Dá para ver que continua o palhaço aqui do armário do meu filho, né? Que ele fala o seguinte para nós: se é uma partícula carregada, passa através de um campo magnético, ela é defletida, então ela vai ser desviada. Essa deflexão depende da carga e da orientação do campo. O diagrama mostra uma carga positivamente carregada, movendo-se no interior de um campo magnético formado entre os polos de dois ímãs. Pergunta: em qual sentido a carga será defletida? Em qual sentido ela vai ser desviada? Lá no vídeo eu falei para você o seguinte: via de regra, essas grandezas, força, campo e velocidade, está cada um em um eixo. Então eu devo ter uma em eixo X, então horizontal, uma no Y, vertical, e uma entrando ou saindo do plano. Essa aqui a gente vai perceber que o campo magnético não tem que sair do norte e ir para o sul, linhas de campo,
Se o campo magnético sai do norte e vai para o sul, ele está no eixo X. A velocidade está no Y. Então, se a gente fosse chutar a força, deveria ser letra C ou letra D, ou para dentro do plano, ou para fora do plano. Mas eu vou deixar rolar o vídeo para você ver. Vamos lá, pessoal. Agora temos aqui a questão 3 para a gente fazer. Tá? Então, a gente lança a carga para cima, nessa região compreendida entre esses dois ímãs. E a pergunta é para que lado que essa carga vai sofrer a ação da força magnética. Bom, aqui ele não me deu o vetor campo magnético, o B, né? Na questão anterior, na 2, ele tinha sempre marcado o B. Repara que na questão anterior o B estava sempre entrando ou saindo do plano. Em eletromagnetismo, via de regra, a gente tem alguém escapando do plano da figura. Ué, então, se lá o vetor B estava entrando ou saindo do plano, as forças acabavam saindo no próprio plano, saíam no desenho da lousa. Esse aqui não, ó. O campo magnético aqui, ele está apontando para a direita. Tá? Meu campo magnético aponta para a direita. Ah, senhor, como é que você sabe que o campo magnético aponta para a direita? Porque as linhas de campo saem do polo norte e chegam ao polo sul. Saem do norte e vão para o sul. Então eu tenho norte para o sul. O campo magnético aponta para a nossa direita. Como é que a gente faz então? Regra da mão esquerda, abre lá os seus 3 dedos. O indicador tem que estar apontando para a nossa direita, meu indicador está para a direita, tá? E aí eu vou girar a minha mão, lembra? Fixa esse cara, eu giro a minha mão, giro meu pulso, até que o B fique para cima, o V fique para cima, que é o dedo médio, ó. Beleza? Ó. B para a direita, velocidade para cima. O meu dedão está com a ponta dele apontando para a porta do armário aqui, tá? Para a lousa. Ué, então, eu vou desenhar esse cara como um X. Essa é a força magnética. Tá, ó. B para a direita, velocidade para cima. Meu dedão está apontando, então o vetor está entrando na lousa. O que eu vejo é a bundinha do vetor, a traseira do vetor. Por isso que ele é um X. Belezinha? Aí, ó. Resposta desse cara, então, né? Letra C. Ó, retomando a ideia. O vetor B tem que apontar para a direita, que sai do norte e vai para o sul. Se você organizar a sua mão com o seu indicador, mão esquerda, tá? Indicador para a esquerda, aí você gira a sua mão até que o V fique para cima. O seu dedo, né, o seu polegar, tem que estar apontando para a tela do computador. Então ele está entrando na tela do computador. É por isso que a resposta vai ser a letra C. Belezinha? Vamos lá, a gente vai ter a última questão dessas para a gente ver. E essa última questão eu gravei um vídeo, mas só uma parte dele, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A questão 4 é uma questão de regra da mão esquerda, mas como eu falei para você lá num vídeo, e se não tinha ficado muito claro isso, a regra da mão esquerda, como a gente faz, ela vale para cargas positivas, beleza? E se a carga for negativa, a gente faz a regra da mão esquerda, mas na hora da gente desenhar a força, a gente desenha o contrário do que a gente achou, tá? Então a gente faz a regra da mão esquerda e desenha ao contrário. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ele fala assim: quando uma carga elétrica negativa é lançada num campo magnético, a força magnética não obedece à regra da mão esquerda usada anteriormente. Temos de inverter um dos 3 vetores. Exemplo: observe a carga negativa no interior de um campo magnético B. Pela regra da mão esquerda, a força teria sentido para a esquerda, no entanto, devemos invertê-la. Então vamos lá, se você tiver essa figura aqui, tá? Essa figura aqui, faz com a regra da mão esquerda aqui na sua própria apostila ou na tela do computador que você está vendo aí. O seu B tem que estar com a ponta do seu dedo indicador apontando para a tela. A ponta do dedo indicador tem que estar apontando para a tela. Não mexe mais nesse dedo, só gira o seu pulso. Então o seu dedo indicador está apontando para a tela, eu vou girar meu pulso até o V ficar para cima. Quando você faz isso, tá, você tem B entrando, velocidade para cima. Se tiver certo sua mão, o seu dedo polegar está apontando para a esquerda. Ou senhor, aqui a força está para a direita. Foi isso que ele disse no texto. Quando a carga é negativa, eu tenho que inverter o sentido do F. Então a gente faz a regra da mão esquerda, mas troca o F de lado. Tá? O que a gente achar de força pela mão esquerda, para cargas negativas, eu inverto, eu desenho ao contrário. Ele conta então essa história para nós aqui. Ó. Um elétron é lançado no interior de um campo magnético B, como mostram as figuras 1 e 2. Elas estão aqui. Determine, letra A, eu só gravei vídeo para essa. Na figura 1, o sentido da força magnética sobre o elétron. Elétron é carga a menos, eu joguei ele para a direita, meu vetor está entrando, ele quer saber para onde que essa carga vai sofrer desvio, para onde ela vai tomar um empurrão. Vamos lembrar? Ó, esse cara aqui está entrando ou saindo do plano, esse está no eixo X,
que está faltando para a gente em termos de eixos aqui? Eixo Y. Tá? Esse cara vai subir ou descer, vai para cima ou para baixo. Tá? Vamos ver isso aqui então. Ó. Isso aí, pessoal. Questão 4. Tá? A gente tem que tomar um único cuidado. A carga negativa. Quando a carga é negativa, a gente aplica a regra da mão esquerda, mas inverte o sentido da força. Lembra, a regra da mão esquerda é válida para cargas positivas. Beleza? Carga negativa, você faz a regra da mão esquerda e troca o lado do F. Então, por exemplo, a gente tem um B entrando no plano da figura, tá? O B, então, para dentro, velocidade para a direita. A gente já fez isso aqui lá na questão 2, ó. O meu indicador tem que estar para dentro do plano, e aí você gira a sua mão até que a velocidade fique para a direita. Então, meu B está entrando no plano, velocidade para a direita, meu dedão está apontando para cima. A força seria para cima se a carga fosse positiva, mas ele fala para a gente que a carga é negativa. Então, a gente inverte o dedão. Tá? Eu não tenho como pôr meu dedão aqui embaixo, então eu troco somente o desenho. Em vez de colocar a força para cima, a gente põe a força magnética para baixo. Belezinha? Tá? É isso que a gente espera nessa questão. Maravilha. Tá? Então, força magnética para baixo, se você orientou os seus dedos corretamente, você deve ter chegado nessa mesma conclusão. A figura AB aqui, eu não gravei o vídeo, porque você vai ver que ela é igual à figura 1. É igual a figura 1. Qual é a diferença só? Vamos lá. Ele fala assim, determine, letra B, na figura 2, o sentido dos vetores F e B. Bom, como é que eu vou saber para que lado que a força está apontando? Ele deu um spoiler para nós, ele falou que a trajetória é para baixo. E aí a gente lembra da frente 1. Se eu tiver um cara com uma certa velocidade e a resultante nele for 0, ele continua em movimento retilíneo uniforme, ele continuaria se propagando em linha reta. Por que esse cara desviou para baixo? Bom, desviou para baixo porque alguma força puxou o cara para baixo. Ué, que força é essa? É a força magnética. Observe, mas não pode ser o peso do elétron? A força gravitacional para essas partículas ela é tão pequena que a gente pode considerar desprezível. Tá? Então, quem puxou o cara para baixo foi a força magnética. Beleza? Ele não falou para a gente desprezar a gravitacional, mas a gente pode pensar nisso. Ué, então a força magnética puxa para baixo, por isso que ele desvia para baixo. Repara aqui, ó, força para baixo e velocidade para a direita é exatamente o que eu tinha aqui. Tá? Força para baixo, velocidade para a direita, a carga é negativa. Ué, então, esta situação é idêntica àquela. Meu vetor B tem que estar entrando no plano. Tá? O vetor B está para dentro do plano. Essa aula é uma aula bastante delicada, tá? Ih, vou botar errado aqui. É uma aula bastante delicada, porque ela envolve um assunto complicado. Eu acho esse um dos assuntos mais difíceis que a gente tem em toda a física, porque ele é diferente, porque ele tem 3D que a gente nunca viu, porque ele não é óbvio, tá? Os vetores entrando e saindo do plano, manipulação da mão, a visualização do 3D para algumas pessoas é particularmente mais difícil. Então é um módulo, a gente tem uma sequência de módulos que vão discutir eletromagnetismo, que são bem complicados, mas que são muito importantes. Por exemplo, não cai no Enem eletrostática, que é o último assunto de eletricidade que a gente vai ver. Mas eletromagnetismo cai, porque existe uma habilidade específica do Enem que fala de eletromagnetismo. Então esse assunto é um assunto muito importante, a gente precisa discutir esse assunto e a gente vai fazer isso com calma. A gente tem aula, esse módulo 16 para essa semana, tem para outra semana, aí a gente vai acabar entrando num períodozinho de férias. Quando a gente voltar, não sei se presencial ou se ainda à distância, a gente retoma esse assunto. Em algum momento desse ano, é provável que a gente deva voltar às atividades presenciais, né? E aí, claro, espero que a gente consiga, pelo menos para revisão, estar presencialmente para a gente conversar com esse assunto. O que eu preciso de você? Não abandone essa matéria. Tá? Não abandone isso porque ela é muito importante. Os 3 tópicos de eletromagnetismo, tá? Que é força, geradores de campo magnético e indução, serão importantes para a gente poder fazer um Enem bem feito. Beleza? Qualquer dúvida, gente, me procura pelo Clique Meeting e a gente conversa, tá? Espero ter ajudado vocês com esses vídeos simples, meio caseiros aí, mas acho que foram eficientes para aquilo que a gente precisa. Beleza? Abraço e até breve.